E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, antes da gente dar início à nossa aula de filosofia, a segunda parte do nosso material, que seria o módulo 12, é interessante a gente fazer um trabalho de revisão do módulo 11, né? Módulo esse que a gente estudou a filosofia patrística, o pensamento agostiniano, né? Ou seja, o início da filosofia medieval. Por que isso? Porque o próximo módulo que nós vamos trabalhar é o módulo 12, que vai ter como centro das suas discussões a filosofia escolástica, que também é uma corrente da filosofia medieval. E em vários momentos no módulo 12 você vai perceber que eu vou usar ideias e usar argumentos que foram trabalhados justamente nesse módulo 11. Como esse módulo foi o último módulo que a gente estudou antes das férias, e por causa da paralisação das férias, eu sei que vocês acabam não recordando tanto quanto eu gostaria dos conteúdos ministrados, por isso que eu opto por fazer essa introdução, né, essa revisão, na verdade, desse módulo para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. Então, nesse vídeo, nessa aula, a gente vai trabalhar especificamente o módulo 11, né? A filosofia patrística, a filosofia agostiniana. Eu já dei esse conteúdo, obviamente aqui que eu vou trabalhar ele de uma forma mais compacta, mais acelerada, né? Enfim. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, a gente tem um momento lá no WhatsApp, né, no nosso chat, para que a gente possa estar resolvendo essas dúvidas e esses questionamentos. Tudo bem, meus amigos? Então vamos lá, né? Enfim, primeira questão. A gente vai estudar um dos principais filósofos do cristianismo, que é o Santo Agostinho, um cara que nasceu, não é europeu, né? Nasceu no norte da África, no século IV, já um período onde o Império Romano já está em processo de decadência, ou seja, é o finalzinho ali da antiguidade, tá? E as suas ideias, o seu pensamento foi muito importante porque ele é o responsável por executar o processo de adaptar o pensamento filosófico grego, clássico, principalmente platônico, no caso do Agostinho, à realidade da Europa medieval cristã que está se consolidando nesse momento, né? No início, Agostinho nem cristão era, ele era adepto do maniqueísmo, mas se converteu, né? Inclusive a própria história de vida do Agostinho é uma história bastante interessante. Inclusive fica a dica, né, para quem se interessa, o livro dele As Confissões, onde ele descreve esse processo de conversão. É muito interessante. A própria vida do Agostinho é meio que uma proposta religiosa, né? Um cara que não era cristão, era crítico do cristianismo, vivia uma vida boêmia, uma vida mundana, né? E que depois se converte ao cristianismo, abraça o cristianismo e se transforma num dos maiores teóricos do cristianismo. Esse é o grande legado, sem dúvida alguma, do Agostinho, tá? Ele é discípulo de Plotino, né, de uma corrente filosófica que já existia ali, né, dentro da igreja, que é a patrística, que tinha como grande inspiração o filósofo Platão e buscava conciliar, né, a grande questão, o grande debate aqui dessa corrente é justamente a conciliação entre fé e razão, né? Então, esse duelo fé e razão, essa dualidade, né, entre essas duas categorias. E aí, será que é possível conciliar fé e razão? Uma não anula a outra? Então, é justamente esse debate. E a grande importância da filosofia patrística, da filosofia agostiniana também, é justamente criar pilares básicos, centrais, para proteger o cristianismo das chamadas heresias que existiam na época, né? Então a ideia aqui é você ter um cristianismo organizado, sintetizado, né? Os dogmas, né, da religião muito bem estabelecidos para que essa religião fosse protegida, né? Então aqui é a fase de consolidação do cristianismo. Muita gente acha, né, que o cristianismo ele foi criado por Jesus lá na Palestina, através dos evangelhos, mas não, né?
a sistematização do cristianismo como religião, o cristianismo como doutrina, como crença e fé foi fundado por Jesus. Mas como religião, ele é um processo de criação, né, que vem sendo feito ao longo dos séculos, tá bom? Isso é sempre importante a gente frisar, tá? Como eu disse, a filosofia agostiniana, né, derivada do Plotino, é uma filosofia que tem uma inspiração muito forte do Platão. Aí a gente já estudou Platão, vamos resgatar. Platão criou toda uma teoria do conhecimento baseada na divisão, na dualidade entre o mundo das ideias e o mundo sensível, na qual o mundo das ideias é um mundo perfeito. As ideias, o conhecimento, ele existe por si só, independentemente da vontade humana. Cabe a nós, seres humanos, acessar essas ideias, né? O que a gente vive, a realidade que nos cerca, essa realidade material, é uma realidade fantasiosa. Ela é construída através dos nossos sentidos. O que isso significa? Que esse objeto, o celular, por exemplo, ele existe antes como ideia, né, para depois se materializar como bem. E a ideia de celular é a ideia perfeita de celular. O que nós temos aqui, materialmente falando, é uma cópia dessa ideia e, portanto, uma cópia não é algo perfeito. É isso que, basicamente, Platão nos explica. Ou seja, se você confia nos seus sentidos, você é enganado, né? A razão deve se sobrepor aos sentidos. A razão se sobrepõe à emoção. O conhecimento, ele é fruto de um processo racional. A gente busca o mundo das ideias. E para atingir, nós temos que negar as sensações, negar os nossos sentidos, né? Adaptando essa visão, né, que quando Agostinho bateu o olho nisso, ele falou, cara, o que Platão está falando? O mundo das ideias é o mundo de Deus, é o paraíso, é o mundo perfeito. E o mundo real, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, é o mundo onde a gente vive, que é uma cópia desse mundo perfeito de Deus, né? Então, a perfeição, a ideia, o conhecimento, ele emana de algo superior a nós. O que nós temos, no máximo, é uma cópia dessa realidade superior, o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, o ser humano é dotado de corpo físico e de alma, mas a alma humana, ela emana de Deus, né? Portanto, ela possui uma natureza perfeita. Dentro do cristianismo, como o sujeito morre, a alma, se o cara cumpre todas as regras, obviamente, a alma vai para onde? Para o paraíso, vai viver a eternidade, a perfeição. Aquilo que é perfeito é algo eterno, né? Não precisa ser modificado, se já é perfeito, né? Enfim, então, é natural que a nossa alma volte para esse plano. Só que para isso, a gente tem que afastar-se dos aspectos terrenos, do pecado, daquilo que corrompe a alma e a carne, que obviamente o que a gente chama de pecado dentro da doutrina da perspectiva cristã. Essas ideias, elas foram feitas e estabelecidas por quem? Por Agostinho, né? Então, o papel da filosofia aqui é justamente fornecer as ferramentas necessárias para que a alma se liberte, né, desse mal, desse pecado, daquilo que nos corrompe, né? Se você é um sujeito casado e deseja a mulher do próximo, leva ao adultério, por exemplo, você está cometendo mal, você está corrompendo o corpo e afetando a sua alma, né? Você está evitando a sua alma acessar o plano posterior e perfeito, que é o plano de Deus, né? Enfim, a aula parece muito aula de catequese isso aqui, mas é porque o Agostinho ele sintetizou os pilares básicos do cristianismo, né? Então, essa influência ela vai estar dentro da filosofia do pensamento agostiniano. Para Agostinho, perdão, a verdade, a busca da verdade, ela se dá através do saber, né? O homem pode buscar o conhecimento, deve buscar o conhecimento. E esse conhecimento ele é revelado a nós por Deus. Então ele cria o que ficou conhecido como teoria da revelação, né? Então é necessário você crer em Deus, primeiramente, ter fé, para que depois, iluminado pela luz divina do conhecimento, da razão, você compreenda as suas vontades. É possível compreender tudo que Deus planejou para a nossa vida? Não. Para Agostinho, a compreensão humana ela é limitada. Então, primeiro, é necessário você
crer para entender e não entender para crer, né? Então, existe uma hierarquia muito clara aqui, uma ordem muito clara entre fé e razão para Agostinho. Tá? É necessário você ter fé para depois você ter razão, você acessar o conhecimento, né? Então, Deus sendo eterno, imutável, onipresente, absoluto, perfeito, é dele que emana toda a criação, todas as ideias, todo o conhecimento, tudo aquilo que é bom. E como é que você acessa Deus? Primeiramente, crendo. Segundo, usando a razão, né? A razão sobrepondo ao corpo, ao carnal, aquilo que não é do campo racional, né? Por isso, essa necessidade da razão controlando a emoção, controlando o corpo, né? Enfim, para o Agostinho, o erro dos filósofos gregos foi elaborar uma tese filosófica sem levar em consideração a existência de Deus, né? E o fato de que é dele que emana todas as coisas, inclusive o conhecimento, né? Então, Deus ele tem um projeto para todos nós, que é o projeto da salvação. E o que vai determinar se a gente vai ser salvo ou não é as nossas escolhas, é o que a gente chama de livre-arbítrio, tá? Só que para a gente tomar as melhores escolhas, é necessário você ter uma inspiração, uma iluminação divina. Se você está em pecado, como é que você vai tomar essas melhores escolhas? Tá? Então, sempre esse debate fé e razão, ele vai permear as ideias agostinianas, né? Então, a razão ela é uma chave, ela é importante para entender as vontades de Deus, sem dúvida alguma. Mas essa razão sempre deve estar subordinada à fé, né? À crença, principalmente, né? Elas não estão lados opostos, elas se complementam. Inclusive usei essa imagem aqui, a razão, a luz de Deus iluminando as pessoas, né? A luz de Deus ela vai iluminar você, queira você sim ou não. Mas o que vai determinar se você enxerga ou não enxerga essa luz é justamente sua ação pessoal como um bom cristão. Se você está em pecado, se você não acredita, se você não tem fé, se você afasta daquilo que é de Deus, como é que você vai enxergar essa luz, meu querido? Né? Então essa é a base do pensamento platônico agostiniano que formou o que a gente chama de filosofia patrística, né? Que foi um modelo de filosofia que durou durante boa parte da chamada Idade Média, basicamente do século V até o século X, o século XI. Essa visão filosófica ela foi predominante. O que nós vamos ver no próximo vídeo é justamente o cara que vai mudar essa visão filosófica. E esse cara, o nome dele é São Tomás de Aquino, o criador da escolástica, que é a segunda grande corrente filosófica da Idade Média que nós vamos estudar. Beleza? Então esse vídeo aqui foi bem rápido, bem sucinto, a gente revisou aqui de forma bastante objetiva os principais elementos da filosofia platônica agostiniana, tá? Para preparar o caminho para a gente poder entrar no módulo 12, que é o módulo que a gente vai trabalhar a partir desse retorno nosso pós-férias. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.